Boa tarde a todos. Que Jesus nos proteja, nos ampare. Mais uma tarde de tratamento, um dia especial para todos nós que nos encontramos aqui nesta casa. E a vocês também que estão distante acompanhando o nosso trabalho. Procurem permanecer ligados em sintonia para receber todo o tratamento dos amigos espirituais. Estamos aqui mentalizando também vocês e tenho a certeza de que vocês irão receber tudo aquilo que necessitam para o dia de hoje. Hoje conosco o Dr. João Vanderlei Bocchio, do Grupo Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles, e o tema A Eficácia da Prece. A frase que trabalhamos esta semana: examina quanto tempo diariamente dedicas à tua vida espiritual. Joana de Ângeles. E a partir de agora, vocês já receberam um cartãozinho aí? Paz é o que precisam aqueles que perturbam o mundo. Ajude-os, pois para eles é difícil achar o caminho. Emmanuel. Paz é o que precisam aqueles que perturbam o caminho. Ajude-os, pois para eles é difícil achar o caminho. Emmanuel. Então vamos lembrar também destes, trabalhando sempre aquilo que o Evangelho nos fala, praticar sempre o bem contra o mal, que Jesus permita que eles também recebam de todos nós o melhor e o esclarecimento. Vamos fazer a leitura do Evangelho, Débora fazendo a leitura da lição que caiu para nós hoje. Capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Paulo. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoar, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tende grandes necessidades de indulgência? Ó infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe se mergulhando em vós mesmos não descobrireis que fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não foste vós a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina, se usaste de toda a moderação necessária, sem dúvida o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível, mas essa é ainda uma razão para serdes indulgente e para não merecer ele a vossa reprovação. Admitamos que foi realmente ofendido em certa circunstância. Quem sabe se não envenenaste o caso com represálias, fazendo degenerar numa disputa grave aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento? Se dependeu de vós impedir as consequências e não o fizestes, sois realmente culpado. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta, e neste caso, maior será o vosso mérito se vos mostrardes clemente. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário, eu o perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe aconteça, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem perdoo e acrescentam, mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é o próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas palavras. Que assim seja.
Por gentileza, os trabalhadores se posicionar na casa, nos 3 andares. Hoje nós vamos fazer o passe coletivo. Vamos fechar nossos olhos. Aqueles que se sentirem à vontade, para que com os nossos olhos fechados, busquemos interiormente tudo aquilo que nós estamos passando e sentindo no dia de hoje. Você que está no aconchego do seu lar, você que está no hospital, você que está no seu trabalho, procure neste instante também não visualizar as coisas que estão à sua volta, mas feche os olhos e procure abrir seu coração, mergulhando dentro de si e colocando para fora os seus sentimentos e pensamentos, para que neste momento as equipes de proteção, segurança e higienização dos ambientes possam trabalhar em você, recolhendo todos os seus medos, as negatividades, toda a sua ansiedade, toda a angústia, todo o sofrimento, todas as dores da alma, para que neste instante, estes amigos, recolhendo estas vibrações, os pensamentos negativos, as tristezas, o rancor e tantas outras coisas mais, cada um colocando para fora, buscando do fundo do seu coração, da sua mente, e entregando a estes amigos espirituais, para que neste instante o tratamento inicial possa todos os mentores trabalhar em você, todos os chakras, a sua aura, em seus corpos, onde uma luz verde se acende, onde nós mentalizamos uma cor verde envolvendo todo este ambiente, envolvendo todo o ambiente do seu lar, no hospital onde você estiver, no seu trabalho. Mergulhe nesta cor verde e deixe que assim os mentores possam recolher todas as negatividades. Tudo aquilo que nós somatizamos durante esta semana. As nossas preocupações por tudo aquilo que nós estamos vivenciando, em tudo aquilo que nós estamos ouvindo, das pessoas, nos meios de comunicação sobre coronavírus. Vamos pedir que a estes nossos amigos possam nos higienizar, trabalhando os nossos chakras, onde vamos sobrecarregando, deixando que esta luz verde possa absorver as negatividades e vamos mentalizar, canalizar esta luz verde para o órgão ou membro que mais necessitamos. Mentalize esta luz envolvendo os seus órgãos, os seus membros, as células, enfim, aquilo que te trouxe a esta casa. E deixe que esta luz possa permanecer o tempo que for necessário. Mentalizemos agora uma cor rosa, envolvendo o nosso cardíaco, o nosso coração. Deixando que esta luz possa aquecer nosso coração,
aumentando os nossos bons sentimentos e fazendo com que para alguns esta luz rosa possa aquecer este coração, para que você trabalhe o perdão. A lição que caiu do Evangelho hoje, para que você perdoe e seja perdoado. Trabalhando também o auto-perdão. Mentalizemos agora uma cor amarela, envolvendo o centro da sua testa, o chakra frontal, responsável pelos seus pensamentos. E vamos assim, deixando que esta luz possa atuar em todos os nossos pensamentos negativos, transformando em positivos. E você conhece muito bem a você mesmo, então procure trabalhar positivamente, afirmando: eu sou, eu posso, eu quero, e assim por diante. Vamos mentalizando uma cor azul. E vamos trazer para junto de nós nossa Mãe querida, Mãe Santíssima. Vamos deixar que este azul possa envolver este ambiente, o ambiente do seu lar, o ambiente do hospital onde você estiver, no seu trabalho. Sinta-se, neste momento, o manto de Mãe Maria te envolvendo, te abençoando, protegendo, envolvendo nesta luz, onde, através do amor desta nossa Mãe querida, nós pedimos licença para nos colocar nos braços e também os nossos familiares necessitados. Vamos pedindo à nossa Mãe que coloque este nosso familiar que está passando por uma provação, por uma dificuldade, por um problema de saúde, por um problema mental, enfim. Temos a certeza de que Mãe Maria, acolhendo nós e a este ente querido, sentimos assim o amparo adicional. E nosso Mestre Jesus, a causa maior de estarmos aqui. Te agradecemos, Mestre amado. Agradecemos pela vida, agradecemos por tudo que nós somos, temos, pelo nosso trabalho material, pelo nosso trabalho espiritual, pela nossa saúde. Agradecemos, Mãe Maria, por tantas coisas. E neste instante, nós vamos visualizar, nós vamos plasmar a figura da nossa Mãe, juntamente de Jesus, juntamente de Ismael, o anjo tutelar do Brasil, a pátria do Evangelho. Nós pedimos a Ismael que abra as tuas asas para envolver todo este nosso povo, este nosso Brasil, a pátria do Evangelho, nos protegendo contra todo e qualquer mal. Pedimos, Ismael, que juntamente de Mãe Maria, Mãe Santíssima, possam olhar por todos que se encontram aqui, envolvendo este nosso Brasil em paz, tranquilidade. E Mestre Jesus, de braços abertos, neste momento, segurando este nosso planeta Terra, o governador planetário. Mestre Jesus, te pedimos que possa olhar por todos,
todos deste planeta Terra, levando consolo, levando alívio a cada um destes nossos irmãos que se encontram em tantos lugares do mundo. Temos a certeza, Mestre amado, de que tudo vai passar, assim como tantas coisas já passaram. Pedimos, Mestre amado, que possa depositar a paz dentro de nós e que nós possamos ser também um instrumento da paz dentro do nosso lar e fora do nosso lar. E assim todos nós ligados em espírito, vamos orar de coração e sentir as benesses do alto ainda cair sobre nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E vamos envolvendo com muito carinho o nosso irmão João Vanderlei, para que ele traga a sua mensagem da tarde de hoje e leve desta casa tudo que a sua família e seu lar necessitam. Que assim seja. Boa tarde, queridas irmãs e irmãos em Cristo. Que o seu amor nos envolva e que suas bênçãos se derramem sobre nós. Infelizmente, estamos passando por dias tristes em que há problema de saúde e a gente que é descendente de italiano gosta de tocar em todo mundo, de abraçar, e somos chamados até cientificamente sinestésicos, aqueles que falam com as mãos. E hoje são de longe um beijinho jogado, mas são sinais dos tempos, paciência para todo mundo, não é mesmo? Que todos compreendam. Mas hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a oração. E mais do que isso, nós vamos falar sobre a eficácia da oração. Mas é um nome assim um pouquinho estranho, né? Eu sempre ficava pensando, mas o que é diferente entre eficácia e eficiência? Parece que são sinônimos. Aí eu fui fazer um estudo a respeito e descobri o seguinte: eficiência é você fazer certo a coisa. E eficácia é você fazer a coisa certa. Parece um joguinho de palavras, não é mesmo? Mas eu vou contar uma historinha, porque dizem que uma história, uma gravura, uma imagem fala muito mais do que 1000 palavras, do que 1000 gestos, não é verdade? Imaginem, por exemplo, que uma pessoa tem um problema num rim e vai até um médico, o médico fala, olha, esse rim não tem mais jeito, nós vamos ter que tirá-lo. Ele vai, marca a cirurgia, vai ao hospital, e o médico, então, com toda a eficiência, ou seja, capacidade de fazer a coisa certa, né? fazer certo a coisa, você já estava me confundindo, fazer certo a coisa, fez a extração do rim, costurou, tudo correu perfeitamente bem. Esse, então, ele fez de uma maneira eficiente, perfeita, e medicinalmente em todos os sentidos. Mas faltou a eficácia. E qual era a eficácia? Era ele fazer a coisa certa. E o que é que aconteceu? Ele tirou o rim direito e o problema era no esquerdo. Então, isso acontece muitas vezes conosco também. A gente pensa que resolveu o problema, a gente pensa que está tudo solucionado, mas a gente simplesmente descobriu, né, o modo certo de fazer, mas nós nem sempre fizemos a coisa certa. E exatamente nós vamos falar para vocês que eficácia é nós fazermos a coisa certa. Fazer
certo as coisas, é a gente realmente pedir a Deus. Mas a eficácia é nós colocarmos nas mãos de Deus o resultado, porque aí realmente Ele que vai fazer a coisa certa, não é verdade? Bem, nós temos aqui algumas passagens, né? E normalmente a gente pede, e quando a gente pede nós devemos adquirir um qualificativo muito importante que se chama merecimento. Jesus nos ensina que nós devemos pedir ao Pai tudo o que nós desejarmos, mas nesse desejo, nessa oração que nós fazemos ao Pai, nós devemos ter certeza de que nós estamos no caminho certo. Então o caminho certo realmente é nós pedirmos. Esse é então o que nós vamos fazer. Agora, a coisa certa é nós colocarmos nas mãos de Deus o resultado dos pedidos dessa oração. Porque nem sempre nós sabemos aquilo que é bom para nós. Pode ser que hoje se afigure uma coisa tão importante, tão boa para nós neste momento, mas Deus, com a sua visão no infinito, Ele sabe que amanhã ou depois isso não seria bom para nós e nos dá uma coisa diferente. Então vamos ver aqui, né? Ele nos dará o que precisamos e nos dá muitas vezes até algum sofrimento, mas a gente fica reclamando do sofrimento, da dor, mas isso na realidade é uma preparação. A pessoa que está se encaminhando para um desfecho, para um desenlace no final de vida, se ele começa a sofrer, se ele tem alguma dor, tudo isso é um sinal de que ele está se preparando, ele deve antever o que vai acontecer e se preparar. Mas falando então de certo a coisa certa, eu vou contar uma historinha bem curtinha para vocês. Era a história do Zé. O Zé era um servente de pedreiro que trabalhava muito, porque ele tinha vários filhos, ganhava pouco, então saía 5h30 da manhã, chegava de noite em casa, mas o Zé não esquecia de uma coisa. Todas as vezes que ele passava em frente à igreja, ele entrava lá dentro, se dirigia aquele olhar para o alto e dizia: Jesus, o Zé está aqui! E ia embora. E fazia isso, então, essa era a oração do Zé. Ele estava fazendo, então, estava fazendo certo a coisa. E ele fazia a coisa certa porque ele confiava em Jesus. E um dia, por essas coisas da vida, o Zé ficou muito doente. E chegou lá pelas tantas, o médico chamou a família e falou: olha, infelizmente não há mais nada o que fazer, ele realmente tem pouquíssimos dias de vida, infelizmente não tem mais o que fazer. E aí o Zé estava lá no hospital. E quando chega, alguns dias depois, o médico chega lá, vê o Zé sentado na cama, pedindo comida, ele examina o Zé, pede todos os exames, fala: Zé, mas isso não é possível, tudo que você tinha desapareceu, isso é um milagre, mas como é que isso aconteceu? Ah, sabe, doutor, o que aconteceu é que eu estava aqui na minha cama e nessa cadeira aqui sentou um senhor com uma veste muito branca e luminosa e ele simplesmente disse: Zé, Jesus está aqui, vim te curar. E foi o que aconteceu. Então o Zé realmente, ele fez a coisa certa e recebeu certo a coisa de que ele havia procurado, que foi o milagre de Jesus. Então que isso nos sirva, né, de que nós também devemos fazer a nossa parte. Vejam que Deus ajuda a quem se ajuda, ou como diz o nosso Evangelho: ajuda-te e o céu te ajudará. Se vocês se lembrarem de uma passagem muito importante no nosso Evangelho, é aquela senhora que sofria de um sangramento menstrual, já era chamada essa passagem de a hemorroíça, ou seja, tinha um sangramento, mas fazia anos e anos, e essa senhora simplesmente chegou e pediu um milagre? Não, ela tinha muito dinheiro, ela procurou médicos, os mais famosos, fez todos os tratamentos possíveis e imagináveis, e nada deu certo. Ou seja, ela realmente fez tudo o que era humanamente possível, até que um dia, ela ouvindo falar de Jesus, então vejam aqui a fé, né? A fé naqueles dois sentidos que nós colocamos, ela primeiro teve a fé em fazer certo a coisa, e ficou esperando de Jesus, desse o troco para ela com a coisa certa, que seria a sua cura. E vejam que essa senhora realmente esgotou todas as possibilidades que tinha para se curar. Não ficou aguardando o milagre. Mas mesmo quando ela procurou ajuda, ela não foi lá pedir ajuda para Jesus. Não chegou lá na frente e pediu: me cura, mestre. Não,
ela foi tão tímida, tão retraída, e compensando todos esses sentimentos, ela chegou por trás de Jesus e com o seguinte pensamento: se eu simplesmente tocar a sua veste, eu estarei curada. E ela veio por trás de Jesus, tocou na sua túnica, e instantaneamente aquele sangramento cessou. E o nosso mestre, como sabe de tudo, de repente ele fala: quem me tocou? E os discípulos achavam que ele estava brincando, porque estava todo mundo rodeando e Jesus atropelando literalmente 500 tocando Jesus ao mesmo tempo. Como é que ele vai dizer quem me tocou? Ah, mas aí ele dá a devida explicação. Porque eu senti que saiu de mim uma virtude. E a senhora, percebendo que se referia a ela, deu a volta, foi à frente de Jesus, se ajoelhou em agradecimento. E Jesus, então, o que diz? A tua fé te curou. Esse é o dado importante que nós temos que realmente seguir para saber da eficácia da nossa oração. Nós devemos fazer a nossa oração com aquela fé, mas nós precisamos fazer tudo como se dependesse de nós. Mas devemos pedir a Deus tudo como se dependesse exclusivamente dele. Existe uma seita filosófico-religiosa japonesa que se chama Seisho Noye. Eles fazem umas folhinhas e em cada dia tem uma frase muito bonita, com um pensamento bastante instigante assim para nós meditarmos. E um desses pensamentos, justamente referente ao nosso tema de hoje, diz assim: quando você pede alguma coisa a Deus, num primeiro momento parece que Ele não te atendeu, mas se você envida todos os esforços, você faz tudo o que for possível e imaginável para conseguir pelas suas forças aquele objetivo, aquele desejo que você tem, quando chegar lá na frente, se você se exauriu, esgotou todas as suas possibilidades, naquela hora que você diz assim: não vou fazer mais nada porque nada mais é possível. Aí você desiste daquele desejo, daquela vontade, daquele pedido, e num dado momento, como se fosse um verdadeiro milagre, as coisas começam a se transformar e tudo aquilo que parecia impossível, de repente vai se transformando e se aparenta para a gente como uma verdadeira realidade, como um real milagre. E eles chegam à seguinte conclusão: a força de Deus só começa a atuar quando você esgota, quando você exaure totalmente as suas próprias forças. Então vejam, quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, Ele nos deu uma oração que realmente é completa, porque são pequenas orações dentro desta oração. Vocês sabem que a oração do Pai Nosso é a mais perfeita que existe no mundo. Ela contempla todos os pedidos, todas as graças, tudo que devemos pedir ao Pai em relação a Ele. Por isso que nos foi ensinada diretamente dos próprios lábios de Jesus. Foi no momento em que Jesus nos adota como irmãos. Eu não sei se vocês sabiam, mas quando a gente olha nos evangelhos, nós vamos encontrar em muitas oportunidades a expressão seguinte: Jesus, Filho unigênito de Deus. E por que Filho unigênito? Unigênito quer dizer único. Jesus era o único Filho de Deus, porque Jesus foi gerado por Deus. Isso está no Salmo número 2, no versículo número 7, quando ele diz: Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Mas quando ele fez o homem, a Bíblia diz que Deus criou o homem. Então você já sabe a diferença entre criar e gerar é muito grande, né? Gerar vem de dentro de nós, criar é alguma coisa do lado de fora. Mas Jesus, querendo estender essa paternidade do Pai, Ele nos ensinou o Pai Nosso e já começa dizendo: quando quiserdes orar a Deus, dizei. E nessa primeira palavra, Ele nos adota como irmãos. Por quê? Porque Ele fala: Pai nosso que está nos céus. Até aquele momento, Jesus rezava sozinho: meu Pai que está nos céus. Quando ele diz Pai Nosso, ele está estendendo essa paternidade do grande Pai a todos nós e está se transformando no nosso verdadeiro irmão. Por isso que nas nossas reuniões, quando fazemos o nosso Evangelho no Lar, nós agradecemos a presença de Jesus como nosso irmão que está ali presente. Mas então, falando do Pai Nosso, ele fala: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
Só aqui nós já estamos reconhecendo o primeiro mandamento, o mais importante, que é amar a Deus sobre todas as coisas, santificando o nome de Deus. Venha a nós o vosso reino. E Jesus o que nos disse? O meu reino não é deste mundo, era lá com o Pai. Então, vindo a nós o vosso reino, virá o nosso reino espiritual. Seja feita a vossa vontade, essa é a parte que nós devemos meditar muito quando oramos. Nós não devemos pedir pela nossa vontade, nós devemos pedir até pelos nossos desejos, mas que a vontade seja de Deus e que Ele nos dê, não aquilo exatamente que nós estamos pedindo, mas principalmente aquilo de que nós necessitamos. Ele fala, venha, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E por que tem essa expressão nos dai hoje? Os judeus passaram 40 anos no deserto e chegaram a passar fome. E num dado momento Moisés pediu a Deus que enviasse um pão a eles, porque eles não tinham o que comer. E o que Deus fez? Fez com que descesse do céu um pão diferente que se chamava maná. O maná caía dos céus. Só que havia um detalhe, o maná era um pão para ser consumido no dia. No dia seguinte ele estava totalmente estragado e não servia para nada. Ou seja, o judeu tinha que esperar o pão nosso de cada dia. Isso quer dizer também para nós que nós não devemos ter esse espírito de acumulação, querer encher as despensas, encher a geladeira, como se fosse acabar o mundo. Não. Vocês notam que quando Jesus nos fala a esse respeito, ele conta aquela parábola do homem que era muito rico e havia enchido todos os seus celeiros de comida e disse, bem, agora eu estou sossegado porque eu tenho comida para mim e para os meus filhos para o resto de nossas vidas. E lá pelas tantas ele pensou assim, puxa, mas e os meus netos, e os meus bisnetos? Ele derrubou aquilo tudo e fez o dobro, encheu tudo aquilo de novo. E aí, o que aconteceu? Como é que Jesus conclui? Naquela noite, o anjo da morte passou e o levou. E Jesus nos pergunta, como a moral dessa história, o que ele levou junto de si? Nada, absolutamente nada. E a moral da história está dada pelo próprio Jesus no final desta parábola. Ele diz, não junteis o que a traça rói, não junteis o que a ferrugem come. Porque nós viemos aqui sem nada e iremos daqui sem nada. Para não dizer que nós vamos daqui sem nada, nós iremos e levaremos as nossas boas obras. Será a única coisa que carimbará o nosso passaporte daqui para lá, serão as nossas obras. E o próprio Jesus nos diz, a fé pode ser uma fé tão grande, capaz de pedir àquela montanha que se arranque dali e se lance ao mar. Mas se não tiver obras, nada adiantará. E o próprio Tiago, na sua epístola maravilhosa, diz, o que adianta ter fé se não tendes obras? A obra sem a fé sem as obras, ela é vazia, é oca e não serve para absolutamente nada. Então saibamos realmente cultivar essas obras de Jesus e saibamos então sempre seguir no seu nome. Mas nós estamos falando aqui sobre oração. Aqui nós temos uma passagem e Jesus diz assim, ó, quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto e, fechando a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então, gente, não é para fazer propaganda, não é verdade? E aqui ele estava se referindo exatamente aos fariseus. E os fariseus eram aquela parte do povo que Jesus chamou numa oportunidade, os sepulcros caiados. E por que ele dizia isso? Porque um sepulcro caiado por fora é tão branquinho, limpinho, bonito, e por fora é aquela coisa toda podre, estragada. Então assim eram os fariseus. Por isso, não é para fazer propaganda da oração que está se fazendo, como eles faziam, não é verdade? E olha, então,
Ó, olha o conselho que Jesus nos dá a respeito da nossa oração. Hoje a passagem inicial aqui foi muito importante porque foi a respeito do perdão. E ali se dizia, não, eu perdoo, mas não esqueço, eu perdoo, mas não, sabe? Então, perdoar e não esquecer, perdoar e não voltar atrás, não adianta nada, isso não é perdão, tem outro nome, não é mesmo? Então ele diz assim, ó, quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que vosso Pai também perdoe os vossos pecados. E aqui então nós vamos para a penúltima parte do Pai Nosso. Ele fala, Pai, perdoa as nossas ofensas, os nossos pecados, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos todo o mal que recebemos, as dívidas, as ofensas dos nossos ofensores. Mas aqui é um dado importantíssimo. Vejam que Deus está, na oração que Jesus nos ensinou, está condicionando a concessão do seu perdão à nossa concessão. Pai, perdoai-me assim como nós perdoamos. Se não tem essa segunda parte, não vai resolver nada. E vocês sabem por quê? Porque existe uma passagem muito séria, verdadeira, está escrito lá no Evangelho, com as palavras de Jesus, que não são minhas, e ele diz de uma maneira bem forte, bem firme, para que não reste dúvida nenhuma. Aqueles a quem vós perdoardes os pecados, as faltas que vos forem feitas, meu Pai também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aqueles que vos ofenderam, que os magoaram, que pecaram contra vós, olha só que coisa terrível, meu Pai também não vos perdoará. Tá? Então, gente, aprendamos o perdão, porque o perdão realmente é aquela coisa divina, porque diz até o ditado, né? Se errar é humano, perdoar é divino. É quando a gente perdoa que a gente fica leve, a gente se aproxima de Deus. Por isso que essa parte do Pai Nosso é tão importante. E o último pedido que Jesus faz, nos ensina, não nos deixeis cair em tentação. Em várias oportunidades, Jesus nos diz no seu Evangelho, orai e vigiai. E o que quer dizer esse orai e vigiai? É que nós estejamos atentos para todas as tentações do mundo, as coisas erradas que nos aparecem, porque ele também nos aconselha com muita propriedade, buscai a porta estreita. É difícil de passar, mas é a porta que conduz à salvação. Evitai a porta larga que leva à perdição. Então a porta estreita aqui realmente é essa que Jesus nos ensina, de nós estarmos sempre vigilantes e estarmos convivendo bem com todos aqueles que estão à nossa volta, não é verdade? Bem, e aqui então, para encerrar as passagens de Jesus a respeito da oração, fala, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Para quem não sabe, publicano era aquele cobrador de impostos. Então era a pessoa mais odiada do povo judeu, porque era quem levava o dinheirinho deles para os romanos, né? Então, em pé, o fariseu orava interiormente desse modo: ó Deus, rendo-vos graças por eu não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem tão pouco como este publicano, e apontando para o cara que estava do lado dele, que era o coitado do publicano, né? Então ele já dizia, jejuo 2 vezes por semana, que era um hábito costumeiro da época, né? Aí o publicano, ao contrário, mantendo-se afastado, sequer ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no próprio peito e dizia, ó Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Esse realmente soube fazer uma oração eficaz. Estava reconhecendo as suas faltas e pedindo perdão a Deus. Não preciso nem dizer para vocês o que representa a oração do fariseu, não é verdade? Simplesmente ali querendo fazer propaganda das suas próprias atitudes, e o que Jesus fala em outra oportunidade, que eles quando faziam jejum, eles passavam um talquinho assim na cara, para ficar com a cara branca de quem está passando fome, para mostrar para todo mundo que eles praticavam o jejum. E Jesus o que nos diz? Que o nosso Pai sabe o que nós fazemos, que tudo que nós fazemos em nome dEle, devemos fazer, orar e pedir em segredo, não precisa de propaganda nenhuma, não é verdade? Bem, minha gente, então, vamos nos lembrar que o trabalho que nós podemos exercer aqui é
de nós trabalharmos para o nosso merecimento. Vejam que Jesus, num determinado momento, ele fala umas frases assim tão lindas, mas parecem assim, tão desprovidas de um sentido real, porque ele diz assim: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Falou, nossa, mas então é só a gente ir atrás que já está valendo? Pois é, mas aí ele acrescenta depois, explicando, tudo isso desde que nós realmente façamos tudo o que é possível. Jesus vai nos mostrar todos os caminhos que nós temos que caminhar para buscar e achar. Ele vai nos mostrar todos os caminhos que nós temos que seguir para pedir e obtermos. Então, gente, na realidade nós temos que fazer a nossa parte, porque nada disso cai do céu de graça. E Jesus é muito claro a respeito das graças do Pai. Ele mesmo nos diz assim: qual de vós que um filho lhe pede um pão e vós lhe dais uma pedra? Qual de vós que um filho lhe pede um peixe e vós lhe dais uma cobra? Qual de vós que um filho pede um ovo e vós lhe dais um escorpião? Não, vós procurais dar o de bom e do melhor para os seus filhos. Então pense, se os seres humanos, falhos, imperfeitos, pecadores, procuram tratar os seus filhos da melhor forma possível, Jesus fala, então o que será então Deus, que é a justiça, é a misericórdia, é a bondade em pessoa, como Ele vai nos tratar? Sempre melhor, da melhor forma possível. Mas para isso, nós devemos ter aquela confiança irrestrita nas coisas que nos acontecem. Nós temos que saber usar da gratidão em todas as coisas que nos acontecem, mesmo quando a gente ora e recebe uma coisa diferente, mesmo quando a gente ora e a gente percebe que o que nós recebemos é dor, a gente recebe alguma coisa que a gente não gostou tanto, mas vocês devem lembrar do seguinte, é através muitas vezes desse caminho que Deus nos chama a atenção. É através desse caminho da dor, chamando a nossa atenção, é que Ele nos coloca de novo no caminho do reino dos céus. Por isso, nós temos que estudar as mensagens de Deus e não ficar reclamando aquela célebre frase que normalmente quando a gente está com uma doença séria, mas justo eu? Ô paizão, mas por que comigo? Como se isso fosse acontecer somente com a gente. Em realidade, nós temos que lembrar que Deus está sempre conversando conosco. E se nós estudarmos sempre todas as coisas que nós recebemos, nós vamos perceber que merecem a gratidão ao Pai Eterno, inclusive dos nossos, aquilo que a gente se afigura como males, porque são os males que nos mostram o bom caminho. São as coisas erradas que nos mostram como é que nós temos que acertar nessa vida. Então, minha gente, vamos sempre orar e sabendo o seguinte, é para nós colocarmos nas mãos de Deus a confiança do resultado a ser obtido. Jamais esperemos ou reclamemos das coisas que não aconteceram, apesar da gente ter pedido e achar lá dentro de nós que nós merecemos tanto. Mesmo porque, vamos lembrar para encerrar o nosso bate-papo, de uma frase muito importante de Paulo nas suas epístolas, quando ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Isso quer dizer o seguinte, a gente planta, alguém rega, a própria chuva, mas quem dá o crescimento é Deus, minha gente. Então, confiemos nesse Pai que vai dar o crescimento no momento em que Ele achar oportuno. Olha, só para encerrar, para vocês verem o testemunho de uma história da própria igreja. Santo Agostinho é uma das maiores autoridades da igreja. Tem obras maravilhosas dentro da religião católica e depois na psicografia, em várias passagens do nosso Evangelho, do Livro dos Espíritos. Realmente é um fenômeno. E quem era Agostinho em vida? Era filha de Mônica, conhecida hoje como Santa Mônica, que rezou a vida inteira pela conversão do filho e não conseguiu absolutamente nada enquanto estava viva. Mônica se foi, o filho foi para a guerra, continuou dissoluto, continuou mulherengo, continuou só aproveitando os prazeres da vida, e um dia na guerra ficou muito ferido e foi a um hospital onde ficou um longo tempo. E nesse hospital ele leu todas as obras sagradas, e lá ele se converteu, percebeu o errado que estava no caminho que trilhava, e se converteu numa das maiores autoridades, não só da Igreja Católica, como da própria codificação espírita,
nos livros de Kardec. Então, minha gente, ela esteve aqui presente para ver o resultado de suas orações? De jeito nenhum. Isso quer dizer o seguinte: nós somos semeadores. Não nos preocupemos com quem vai colher, se são os nossos filhos, os nossos netos ou os nossos bisnetos. Acima de tudo, rezemos com eficácia, confiando realmente em Deus, porque Ele sempre nos vai atender de acordo com as nossas necessidades. Muito obrigado. Agradecemos ao João Vanderlei por trazer esses ensinamentos bem fáceis para nós praticarmos. Com certeza aprendemos bastante hoje e vamos nos esforçar para colocar em prática. Palestrante de quarta-feira, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Revista Informação e blog As Revelações da Revelação. E o tema Bem e Mal Sofrer. Rapidamente as nossas recomendações, pedindo sempre a cada um de vocês a importância do seu preparo pela manhã, sua prece, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não tem Evangelho, leia um trecho da Bíblia, faça a ligação com seu mentor individual, seu anjo de guarda, seu protetor, seu guia, amigo espiritual, seja lá o nome que você dá a este companheiro de jornada que está aí nos conduzindo nesta caminhada terrena, né? Que ele possa nos amparar todos os dias e agradecer a ele por tudo também que proporciona a cada um de nós. Ao chegar na casa a primeira vez, deverá passar na orientação, relatar o que te trouxe a casa. Os demais que já passaram pela série de tratamentos deverão passar na orientação e relatar como se encontram. Em seguida, fazemos a leitura do Evangelho, a lição que caiu para nós, fazemos a nossa prece, ou subida vibratória, e dando sequência à palestra de 30 minutos. Lembrando sempre que a palestra é a maior das cirurgias. Após a palestra, continuaremos com os nossos trabalhos. Tratamento PA Ficha Rosa, para os problemas espirituais, mediunidade aflorada, toda a parte emocional e sentimental. Ao entrar na sala, eleve pensamento a Jesus, abra o seu coração, peça aos mentores que possam trabalhar seus pensamentos e sentimentos e em seguida receberá uma água. Beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. Tratamento PO Ficha Verde, para os problemas físicos, encaminhados para esse tratamento aqueles que já passaram pela cirurgia perispiritual e encontram-se melhores. Ao entrar na sala, eleve o pensamento a Jesus, abra o seu coração, peça aos mentores que possam trabalhar seus órgãos, membros, células e em seguida receberá uma água. Beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. Esses dois tratamentos receberão lá embaixo, na sala de passe, onde normalmente vocês recebem o passe de limpeza, o passe de harmonização, onde hoje não passaram por esta sala. A ficha branca é a cirurgia perispiritual. Não tem corte físico, mas o mentor utiliza instrumento, mexendo na região correspondente ao órgão membro afetado, e poderá mexer em outras regiões que não está marcado na sua ficha, a nível de uma prevenção de uma doença que poderá desencadear nesta existência. Então, nós vamos chamando aí, através dos monitores, os tratamentos, vocês vão acompanhando, e quando chamar o seu número, posicione próximo à sala e entregue a sua ficha para o trabalhador lá dentro, para que ele possa te posicionar nas macas ou cadeiras. Entre bastante confiante com fé, entregue-se totalmente e após o seu atendimento, veja se está bem, será conduzido até a porta onde receberá uma água. Antes, beba esta água com bastante fé e do lado direito de vocês ali, sentados ainda para receber uma harmonização, apenas alguns segundos,
e depois poderá retornar para o seu lar. É normal quando você sai de casa, sai daqui e vai para a sua casa, você sente um pouquinho de sono. Isto faz parte do seu tratamento. Se você sentir sono, né, então procure se recolher, tire alguns instantes ali, né, curta ainda o seu tratamento. E à noite, antes de você deitar, faça a sua prece, a leitura do Evangelho ou a Bíblia. E esse é o tratamento que todos deverão fazer hoje à noite. E você também que está em casa, o tratamento à distância, para que você que não possa vir aqui na nossa casa, que está em outro estado, outro país, que nós sabemos que acompanha, é o tratamento que vão fazer hoje à noite, todos aqui. Faça a leitura do Evangelho, faça a sua prece, a que mais você determinar, que você gosta. Deixe uma água para ser fluidificada, pode ser uma garrafa, pode ser uma jarra, pode ser um copo, e peça a Dr. Bezerra de Menezes, que é o coordenador dos nossos trabalhos, e a equipe do Dr. Hans, que é o médico responsável pela equipe médica da nossa casa. Ambos estão aqui do lado esquerdo de vocês, para quem está vindo hoje e não conhece. Dr. Bezerra de Menezes, acredito que a maioria conhece, mas o Dr. Hans talvez não. E lá dentro também tem uma pintura, do lado de lá, Dr. Hans, do lado de cá, Dr. Bezerra de Menezes. Então, aqueles que forem passar por cirurgia também podem ver, né, o quadro dos dois. Eles vão então fluidificar esta água, colocar o remédio ali para você que for necessário. Qualquer um outro da família, mesmo que não esteve aqui e gostaria de receber atendimento, faça a ligação, né? Temos aí as recomendações para o tratamento e a pessoa coloca uma água também separada, tá certo? Amanhã pela manhã começa a beber esta água 3 vezes ao dia ou 2 vezes ao dia, manhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Não deixe de colocar a água, ok? Não prometemos ir. Na próxima sexta-feira eu vou falar para vocês, aí vocês preparam novamente, né, e façam o processo de novo. Hoje nós pedimos alguns cuidados: evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida que não contém álcool e não manter relação sexual hoje. Atividade física, pelo menos 2 dias vamos evitar. Os demais poderá fazer atividade, fazer tudo o que for assim acostumado, o que você sinta que é bom para você, para o seu corpo. Nosso tratamento não interfere, tá? Inclusive a água, você pode tomar a água com algum remédio, se você estiver tomando. É importante você vir com fé, a tua fé é quem vai te curar, e os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico. Tudo que for pedido e solicitado pelo médico da matéria, faça, não interrompa. Isto falo sempre, né? Não precisa esperar lá dentro o Dr. Hans autorizar se deve operar ou não, fazer isso ou aquilo. Não, é o seu médico da matéria e você, é o livre-arbítrio seu. Mas é importante fazer um tratamento espiritual. A gente vê que sempre tem uma assistência maior, né? No momento. Então, se o seu médico pedir, falar que você tem que operar, vá com fé e no dia mentalize, peça a Dr. Bezerra de Menezes e equipe Dr. Hans que possa acompanhar você e a equipe da matéria. É bastante importante isto, é muito significativo, não importante, né? Porque tem muitas pessoas que trabalham lá dentro, a equipe médica, cada um tem os seus mentores, também tem os seus obsessores, né, como nós, como todos. Então é importante a gente fazer a prece, mentalizar e pedir para que tudo possa transcorrer da melhor maneira possível. Ok? E se não acontecer também, o plano espiritual vai te encaminhar para o plano espiritual. Fiquem felizes que vocês não vão estar desamparados também. A gente sabe disso, né? Cada um tem a sua programação. Então, se não der certo aos nossos olhos, mas dá certo porque eles vão encaminhar e você vai estar num bom lugar, segundo as suas obras.
se ficou dúvida, por gentileza, não saia com dúvida. Vamos entrar aqui bastante confiantes, né, nas salas. Nós temos lá em cima o atendimento fraterno, aqueles que quiserem conversar sobre a doutrina ou alguma situação que você esteja passando, enfrentando. Os trabalhadores estão lá à disposição para esclarecer. E também o Evangelho no lar. O que é o Evangelho? Para que serve? Fazendo suas perguntas. Também tem trabalhador lá às 15h30 para explicar sobre o Evangelho no lar, que é bastante importante. Os nossos cursos aí já iniciaram, né? Então, todas as quintas, terças e quintas à noite também. Porém, vou falar sobre isto daqui a pouquinho também. Rádio ABC, AM 1570, programa Semeando a Boa Nova. O programa de amanhã, das 8 às 10, tema Dogmas Religiosos e Espiritismo. Convidado Sérgio Marinotti. Então, o programa da rádio, Dogmas Religiosos e Espiritismo. Rádio ABC, AM 1570, programa Semeando a Boa Nova. Bom, eu peço por gentileza, se os orientadores estiverem lá conversando agora, eu peço, por favor, parar um pouquinho, e outros trabalhadores, acredito que estão já parados, né, nas suas atividades, mas hoje nós vamos fazer o nosso tratamento um pouquinho diferente. Nós vamos iniciar os 2 tratamentos juntos, ok? Vamos iniciar CR e PA. Então, normalmente PA, que começa às 15 horas, nós vamos começar juntamente com a cirurgia. Tá certo? O passe de limpeza, que ainda está acontecendo e vai acontecer até às 15 horas, onde seria encerrado e o PA utilizariam a sala do passe de limpeza. Os assistidos vão entrar normalmente e vão receber um passe individual na sala de autopasse dos trabalhadores, enquanto o pessoal, os assistidos do PA, receberão na sala de passe, aonde vocês recebem o passe de limpeza mesmo e estão acostumados a receber o passe. Então fica a fila para lá e para cá fica uma fila para quem chegar agora até as 15 horas, ok? Até aí não tem nenhuma dúvida, o tratamento PA somente vai começar um pouquinho mais cedo. Por que nós estamos tomando essa atitude hoje? Para evitar de ficarmos todos aqui juntos, né? Muito tempo, tá certo? Então, quem vai para PA e quem para cirurgia, depois a gente recomenda que distribua um pouquinho mais, né? À medida que encerrar o PA, possam ficar mais soltos e aguardando o tratamento que vai ser chamado. Porém, normalmente de início nós chamamos 5 assistidos, já entram na maca, e 9 assistidos nas cadeiras. Nós vamos fazer o tratamento da cirurgia como o tratamento PA. Me recordo quando eu fui para Assis uma vez, me ausentei, nós fizemos o tratamento da cirurgia como o tratamento PA, onde o assistido vai sentar nas cadeiras e na frente um trabalhador com imposição, Dr. Hans vai estar lá dentro e mediante da necessidade do assistido, de acordo com a necessidade do assistido, Dr. Hans vai estar lá dentro e vai chamar o assistido para ser tratado nas macas, tá certo? Então, o tratamento da mesma forma, meus queridos irmãos, boa tarde a todos, primeiramente. O tratamento será realizado da mesma forma. Estamos com as equipes opostas, cada um nos seus lugares, e se aguardando para recebê-los. Estamos
lá dentro e as outras equipes e também médicos nas outras salas de tratamento. Estamos aguardando no momento, estamos atuando muitas vezes sem a necessidade do aparelho estar incorporado. Esse voo está junto, irradiado. Esse, quando for necessário, esse falarei ao aparelho e junto, então traremos o assistido, esse deitar na maca ou sentar na maca como esse for necessário. Essas algumas precauções. Meus queridos, não vamos ser diferentes dos outros. Sabemos o que acontece no mundo. Tempos e tempos é necessário para que algo se realize, para que seja feita uma modificação. Então, não se, como posso falar a palavra, nalade, não ficam desesperosos. Desesperados. E vamos, tranquilos, vamos seguir as recomendações, vamos confiar, no nosso Pai, tudo, chegará, na normalidade. Apenas vamos assim, então, intuímos, inspiramos, na verdade, o aparelho, juntamente outros colegas mais próximos da medicina da matéria. Para que os senhores não tenham muito contato. E ao deitar, não repouse, colocando os rostos, sobre essa maca, lençol, vem outro, a mão. Então, vamos, é para tomar cuidado? É para tomar cuidado. Então, vamos fazer a nossa higiene, higiene, física, mas mental, principalmente mental. Não vamos deixar que nada nos abale. Para que nós caiamos essa vibração e abrimos as portas para qualquer coisa, para que o outro lado atue e para que esses invisíveis também possam adentrar em nossos corpos. Então, meus queridos, pela preocupação de aqui é ter número grande de assistidos e praticamente todos, vamos dizer, a idade avançada, um pouquinho, não é? Então, os cuidados, são maiores. Então, nós assim vamos acatar as decisões dos nossos companheiros, dos outros que estão numa hierarquia, material, pois estão todos aqui na matéria. Então vamos assim cumprir, não ser diferentes. Durante 2 semanas aproximadamente, vão fazer a distância. Apenas vou afastar, deixar o aparelho, falar. Tá bom? Que Jesus, abençoe a todos e o tratamento, vai continuar da mesma forma. Se falam aqui, tanto em fé, eficácia da prece. Então, meus queridos, vamos, tá bom? Vamos confiar, hein? E vamos fazer tudo o que é nos solicitado. Que Jesus abençoe a todos. Agradecido, nosso irmão, e a todos vocês, meus queridos, e aqueles que estão distante, que esperam horário para receber um alento, receber
este é um tratamento, este é uma palavra e uma atenção. Que Jesus, este abençoe a todos. Que assim seja. Bom, tratamento então da cirurgia, nós vamos proceder da seguinte forma. Como eu estava falando, né, 9, depois mais 9 e mais 5. Então, o que nós vamos fazer? Vão entrar de 5 em 5, não vão entrar 9, ocupando as cadeiras. Obrigado. Vão entrar de 5 em 5. O trabalhador vai fazer em posição, você vai fechar os olhos, mentalizar, fazer o que você faz sempre quando passa na cirurgia, ok? E de acordo com a necessidade, ele vai então encaminhar, retirar um dali e fazer o tratamento então na maca. Tá certo? Nós vamos suspender o trabalho 2 semanas. Primeiramente 2 semanas, né? Então, não sabemos se vai estender um pouco mais, né? Isso nós vamos ficar aguardando os acontecimentos, tá certo? Nós vamos colocar no Face, nós vamos colocar no site da Seara as informações. Então, vocês vão ter que acompanhar. Aqueles que não acompanham o Face ou o site, pede para alguém ou algum amigo, né, para ver se retomamos, ou, né, não sei de que forma, né, poderá ficar sabendo do tratamento. Quarta-feira nós vamos fazer o tratamento normal, porque nós não tínhamos tomado nenhuma atitude, estávamos esperando até ontem, né, para resolver, e eu não acho justo não ter o tratamento na quarta, assim como eu não iria suspender o tratamento de vocês hoje, porque era previsto para isso, segundo as orientações. Mas muitos viriam, não estavam sabendo, então nós vamos fazer isso na quarta-feira. Tratamento normal e também substituir por 2 semanas. Enquanto isso, vocês fazem o tratamento em casa e eu estou pensando na possibilidade do palestrante vir aqui, eu fazer a prece e você em casa acompanhar a prece e a palestra. Quem está acostumado a fazer o tratamento e acompanhar pelo quem está em casa também. Veja, não ainda defini isso. Por mim, eu venho e talvez acho que alguns trabalhadores também poderão vir, mas o palestrante eu não sei, né? Quem a gente conhece mais, por exemplo, de quarta é um palestrante novo, às vezes vem um palestrante novo, então nós não sabemos. Se ele achar por bem, se ele vier, né, com bom coração, porque não vai ter assistido nenhum, né, mas ele vai fazer a palestra. Digo que será para os espíritos, né? Quem sabe os espíritos, porque os espíritos vão estar aqui, então a palestra vai estar lotada, sim, mas com os espíritos, né? E vamos ver, se eles toparem, tá certo? Aí, então, nós vamos colocando no Face, né? Olha, o tratamento está em andamento, porém não presencial, só à distância, mas acompanhem a palestra, né, a prece, e assim vocês vão recebendo toda a assistência. Caso isso não acontecer, faça à noite o tratamento à distância que eu acabei de falar. Tá bom? Vamos, segundo a FEB, né, a Federação Espírita Brasileira, tem também a USE de São Paulo, está pedindo, né, solicitando que seria melhor as casas fazerem isso. Então, né, vamos também respeitar, e nós sabemos que aqui às 17 horas tem o pessoal que faz o tratamento de emergência, que estão bem mais debilitados. Tá certo? Bom tratamento a todos, vamos entrar confiantes com fé. Então, lembrando que os 2 tratamentos vão iniciar juntos. Tá? Se ficar alguma dúvida, tem trabalhador lá em cima à disposição. Obrigado.